TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Mover e Arco Advice apresentam Central das Eleições. Seja muito bem-vindo ao Central das Eleições, o espaço aqui na TC Rádio para debater os principais acontecimentos que podem influenciar nas eleições de 2022. Eu sou Gabriel Medina, serei sua companhia nessa próxima meia hora. Semana que encerra com Brasília mais esvaziada. Na segunda-feira começa o recesso parlamentar e com isso todo mundo agora se dedica às campanhas eleitorais. Então, para debater como foi essa semana, os próximos passos do debate sobre eleições, recebemos aqui hoje no Central das Eleições Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Tudo bom, Cristiano? Bem-vindo novamente. E o Cristiano, acho que a gente tá sem o áudio do Cristiano, então daqui a pouquinho ele entra com a gente. Vou aproveitar que também tá na tela a Simone Cafrune, editora do Scoop. Tudo bom, Simone? Boa tarde para você. Boa tarde, Medina. Boa tarde, ouvintes. Vamos aí, mais uma Central das Eleições. Muito bem, na quinta-feira o Congresso Nacional promulgou a PEC dos benefícios, aprovada na quarta-feira pela Câmara dos Deputados. Solenidade contou com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em discursos, Pacheco e Lira afirmaram que as medidas do pacote de benefícios vão ajudar a diminuir o impacto negativo da economia na parcela mais vulnerável da população. Já o presidente Jair Bolsonaro destacou que a maior parte dos beneficiários do pacote é composta de mulheres. A gente até separou um trechinho da fala do presidente Bolsonaro que a gente escuta agora. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de 2/3, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres do Brasil. Assim como nós fazemos no tocante à titulação de terras pelo Brasil. Mais de 90% dos títulos da reforma agrária que distribuímos pelo Brasil, que equivale hoje em dia a 360 mil, mais de 90% são para mulheres. Mesmo quando há um casal, mesmo quando existe um casal, vai para a esposa. O Cristiano Noronha agora está aqui com a gente, eu quero dar o meu boa noite a ele. Tudo bom, Cristiano? Como vai? Oi, Medina, tudo bem? Tudo boa certo. Noite a vocês. Tudo certo. Agora sim, tudo certo com a conexão, Cristiano. Eu queria te aproveitar porque a gente estava escutando aqui o presidente Jair Bolsonaro nessa solenidade de promulgação da PEC dos benefícios e foi um claro discurso eleitoral, né, Cristiano? A gente já discutiu que a PEC deve beneficiar o presidente de forma geral, mas ele citou especificamente para o eleitorado feminino nessa solenidade, né? Essa aprovação pode fazer diferença nessa parcela do eleitorado? Olha, Medina, essa é a expectativa do governo, né? Essa é a expectativa, existem, vamos dizer assim, dois grupos que o presidente tem um alvo muito direcionado e tentando, obviamente, reduzir a distância que tem hoje, a vantagem que tem hoje o ex-presidente Lula. Em primeiro lugar, as mulheres. O presidente tem um percentual que gira em torno de 27% das intenções de voto junto às mulheres. O objetivo é melhorar essa performance, né? Como ele próprio citou, esse valor do Auxílio Brasil é majoritariamente recebido pelas mulheres, e o outro grupo de eleitorado também é o eleitorado nordestino. No Nordeste, a gente tem uma parcela muito grande dos eleitores que recebem esses benefícios. Então, e hoje as pesquisas mostram que essa região é onde o ex-presidente Lula tem uma vantagem muito grande sobre o presidente Bolsonaro.
Então, com esse programa, a expectativa é de que não o presidente Jair Bolsonaro ultrapasse o ex-presidente Lula na região Nordeste, mas que ele encurte essa distância e que também, junto às mulheres, ele tenha uma performance melhor. Além do Auxílio Brasil, vale dizer que também tem o Auxílio Gás, também um benefício muito voltado para essa população de mais baixa renda. Quando a gente olha também a estratificação por renda, né, quem ganha até 2 salários mínimos acaba majoritariamente optando pelo ex-presidente Lula. Muito provavelmente porque as pessoas ainda têm essa memória boa da época da gestão do ex-presidente Lula, onde o Nordeste, por exemplo, crescia, falava-se na época, né, a proporções chinesas, era o PIB chinês do Nordeste, né, que crescia 7, 8, 9 pontos percentuais. Então, sem dúvida nenhuma, essa PEC dos benefícios vai ter um impacto eleitoral, mas a grande dúvida é justamente saber qual é a intensidade desse impacto. Simone, a partir de agora, né, Brasília vazia, né? Recesso começa na segunda-feira, mas foi uma semana de muita discussão no Congresso Nacional, né? Qual que é o balanço que você faz dessa semana? Foi uma semana bem cheia, a gente teve 3 sessões do Congresso Nacional, sessões da Câmara importantes, problemas técnicos nas sessões da Câmara que adiaram a votação da PEC dos benefícios, então vetos importantes, ou derrubada de vetos, na verdade, importante, que foi aquela derrubada do veto da compensação da União para os estados, por conta da limitação, né, do imposto de renda, do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Então, foi uma semana bastante movimentada, só que agora a gente sabe que vem a calmaria por aí. Na verdade, os parlamentares já estavam incomodados, né, com ter que estar em Brasília, tanto que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quando viu que já ia esvaziar a Brasília na quarta-feira, ele baixou um decreto lá, fez uma regra nova no Legislativo, permitindo votação remota, que já era permitida às segundas e sextas, mas permitindo na quarta-feira também, porque deu aquele problema na terça-feira à noite, com todo o sistema da Câmara dos Deputados foi para o pau. Eram 19 horas, quando a internet, painel, até a transmissão da TV Câmara caiu. Então, ele decidiu fazer essa coisa remoto porque os parlamentares já estão voltando para suas bases, já de olho nas suas campanhas, nas campanhas das suas reeleições, né? Sobretudo os deputados, que a totalidade deles precisa se reeleger ou tentar se reeleger em outubro. Ô, Cristiano, ficou faltando alguma matéria para ser apreciada lá na Câmara nesse primeiro semestre? Ou que o governo queria foi votado? Não, Medina, tem tema ainda para ser analisado. O governo, por exemplo, a privatização dos Correios está lá no Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, na última quinta-feira também cobrou do Senado a votação do projeto que regulamenta jogos de azar. Essa regulamentação de jogos de azar, inclusive, está sendo utilizado ali como uma possibilidade de financiamento do piso salarial para os enfermeiros. Aliás, a PEC foi promulgada também ontem, na quinta-feira. O projeto de lei que estabelece esse piso de enfermagem também já foi encaminhado para a sanção presidencial e está lá aguardando. Tem projeto de lei do licenciamento ambiental, tem outras matérias lá, como o projeto de lei do imposto de renda, também que está lá no Senado. Vale lembrar que a gente acabou suspendendo, né, por conta da pandemia, não teve muito tempo, o Congresso Nacional suspendeu a análise da reforma administrativa, por exemplo, né, e tem também medidas provisórias que estão ainda pendentes de votação. Então, há uma pauta cheia ainda que vai ficar para depois das eleições. Muito provavelmente a gente vai ver semana de esforço concentrado acontecendo na primeira
semana de agosto e também mais uma em setembro, mas essas semanas de esforço concentrado, o Congresso Nacional deve focar especificamente na questão de medidas provisórias, né, que estão vencendo, que vão perder validade. Existem algumas coisas ainda que as duas casas estão tentando acordo, tem projeto de lei relacionado a cotas, por exemplo, enfim, tem uma pauta ainda bastante extensa e que parte dela vai ficar efetivamente para depois das eleições, a partir de outubro. Tá certo, pois é, recesso parlamentar agora em agosto, essas pautas voltam ao debate, mas muita gente de olho nessas campanhas eleitorais. Nessa semana também, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu o pré-candidato do PT à presidência, o ex-presidente Lula, para um almoço na residência oficial do Senado em Brasília. A assessoria do ex-presidente não divulgou a pauta do encontro, que também contou com a presença do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice na chapa de Lula, e também teve presença de senadores da oposição. Cristiano, o encontro com o presidente do Senado já faz parte de uma série de encontros de Lula com políticos e autoridades. Após o encontro, o Pacheco falou, ele classificou esse encontro como natural, e políticos do PT também disseram que não foi discutido nenhum eventual apoio de Pacheco a uma candidatura de Lula. Eu queria te perguntar como que você classifica esse encontro, Cristiano? Medina, é importante ressaltar que o ex-presidente Lula, ele está fazendo algumas investidas junto a alguns partidos para tentar evitar algumas candidaturas e também ampliar o apoio dele, né? Por exemplo, ele tem feito investidas junto ao MDB, para ver se o MDB desiste da candidatura de Simone Tebet e o apoia. Ele tem conversado com o PSD também. Aliás, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, divulgou uma nota nessa semana dizendo que, diante da inviabilidade que acabou se tornando a candidatura própria do PSD à presidência da República, ele, a Kassab, está defendendo que o partido adote uma postura de neutralidade e que, oportunamente, ele vai anunciar qual que é a preferência pessoal dele. Sabido que o Gilberto Kassab tem uma tendência a apoiar o ex-presidente Lula, e o ex-presidente tenta, obviamente, tentar ampliar o máximo possível esse apoio. Se ele não consegue esses apoios no primeiro turno, que ele consiga, ele tenta viabilizar isso, pavimentar isso no segundo turno. Para o Rodrigo Pacheco, é interessante essa reunião, essa aproximação, porque vale dizer que no ano que vem a gente vai ter eleição para a presidência da Câmara e do Senado. É praticamente certo que Arthur Lira vai tentar a reeleição com uma chance boa de conseguir, caso o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito, né? Mas se o ex-presidente Lula ganhar, muito provavelmente a gente vai ver, outro nome pode se viabilizar em detrimento de Lira. Agora, Pacheco, ele está bem posicionado. Se ganhar o presidente Jair Bolsonaro ou se ganhar o ex-presidente Lula, ele alimenta, vamos dizer assim, ele está com os pés nos dois barcos, entendeu? Então, eu acho que essa reunião, esse encontro, acaba, de certa forma, atendendo aos interesses dos dois. Rodrigo Pacheco, que planeja essa reeleição como presidente do Senado, e também o próprio ex-presidente Lula, que tenta trazer, fortalecer um conjunto de alianças, se não para o primeiro turno, pelo menos para o segundo turno. Certo, eu quero voltar ao tema da agenda no Congresso depois do recesso, porque a Simone queria fazer um complemento sobre isso, né, Simone? Exatamente. Não é que o Noronha estava comentando, mas também ficou em haver aí os vetos, os próprios vetos, inclusive a questão do ICMS, a mais polêmica no Senado e na Câmara, que era a questão da garantia dos mínimos constitucionais para a saúde e educação, eles deixaram de fora nessa discussão da quinta-feira, e isso ficou para a volta para o esforço concentrado, que foi assim a parte mais complexa daquele PLP, que virou lei complementar. Isso foi 2 itens, na verdade, ficaram para agosto. Certo. Ou seja, tem coisas ainda para resolver. Pois é, então, como a Simone e o Cristiano
estão dizendo, não é só de eleição que o segundo semestre vai separar para o Congresso Nacional. Bom, nessa sexta-feira tivemos uma novidade no caso do tesoureiro do PT, que foi assassinado em Foz do Iguaçu. A Polícia Civil do Paraná concluiu que não houve motivação política nesse assassinato. A gente lembra que o João Jorge Guarani foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e causar perigo comum, de acordo com a delegada Camila Seconello. O crime aconteceu no sábado passado. Marcelo Arruda foi morto a tiros na própria festa de aniversário, que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula. A polícia diz que a discussão, a briga entre os dois ocorreu mesmo por conta de conflitos de ideologia, mas que a morte não entra nesse sentido, porque até disse que o Marcelo teria jogado terra no carro do Jorge Guarani, que isso motivou o assassinato, mas descartou uma motivação política no assassinato do tesoureiro do PT. Entretanto, Simone, esse foi um caso muito debatido, mas outros atos de violência já ocorreram nas últimas semanas, fazendo com que a segurança dos candidatos fosse reforçada para essas campanhas. Nessa semana publicou uma reportagem lá no painel Mover Pro em relação a esse assunto. Eu queria que você contasse, porque vai ter um reforço na segurança dos candidatos por conta dessa onda de violência? Exatamente, Medina. Até entrevistei o Cristiano Noronha aí para me ajudar a fazer essa matéria, junto com os colegas do Scoop by Mover, porque a gente viu também aqueles eventos durante os comícios do presidente Lula, e há um temor aí de que, além, né, obviamente, desse caso de Foz do Iguaçu, há um temor de que isso se agrave e venha a complicar ainda mais. Até a campanha do ex-presidente Lula anunciou aí um reforço. A gente foi atrás para ver se outros... E uma coisa que eu reparei também, porque, em geral, os presidentes da Câmara e do Senado, eles têm seguranças, e os filhos do presidente, obviamente, também, mas eles, dentro do Congresso, eles ficam à paisana, a gente não identifica. E após os atentados, já tinham dois mais de forma ostensiva, mais próximos, com aquele fonezinho, assim, não fazendo muita questão de ficar paisana, pelo contrário, se mostrando, né, mostrando um pouquinho mais ostensivo por conta desses ataques. Então, a gente vê aí que há uma preocupação, a gente sabe que, se for ver campanhas de prefeitos, há muitos assassinatos que a gente nem fica sabendo nas pequenas cidades do país, mas nessa campanha polarizada como está, né, a gente tem uma expectativa aí de que possa haver problemas maiores, né? Eu conversei com o próprio Cristiano, ele disse que coisas antigas podem vir à tona, né? Como a própria facada ao presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2018, mortes emblemáticas como a de Marielle Franco, comentou também que isso pode ser usado de forma política por ambas as partes, né? Dos dois principais candidatos. A gente está vendo isso, uma preocupação no mercado, uma preocupação com a segurança. Então, a gente fez uma matéria de fôlego aí que está dentro da Mover sobre esse tema. Perfeito. Cristiano, essa conclusão da Polícia Civil do Paraná de que não houve motivação política no assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu deve enfraquecer um possível uso político que esse assassinato teria na campanha? Acho pouco provável, Medina, até porque foi muito... havia ali, estava acontecendo uma festa de apoio, enfim, já foi abordado isso e amplamente divulgado isso, fazendo essa vinculação política. Então é pouco provável, né, que isso seja desvinculado. Como a Simone falou e a gente conversou mais cedo, isso vai ser utilizado por parte a parte para dizer
foi ferido aqui, foi assassinado um apoiador nosso, aí o presidente vai dizer, eu sofri uma facada e tal, de uma pessoa que foi filiada a um outro partido de esquerda, vai dizer, não, teve uma vereadora também que morreu e tal, assassinada, brutalmente assassinada, enfim, essa narrativa de violência de ambas as partes, isso pode acontecer. E se eventualmente os candidatos insistirem nisso, eu acho que a gente pode ter até mais episódios como esse acontecendo, né? Quer dizer, você fica ressaltando a violência de lado a lado, isso acaba, quando você ressalta de forma excessivamente essa violência, você pode acabar colocando em evidência e fazendo provocações para que outro lado também reaja, né? Lembrando que a gente vai ter uma das eleições mais polarizadas e onde esse aspecto emocional, vamos dizer assim, vai estar muito forte, muito presente. Tem toda a razão a Polícia Federal de intensificar a segurança dos candidatos, porque eu acho que isso é muito relevante. E na avaliação da Polícia Federal, o risco para os candidatos aumentou. Muito bem, mudando agora de assunto, essa semana também foi semana com pesquisas eleitorais em disputas estaduais. No Rio de Janeiro, o novo levantamento da Genial Quest apontou empate técnico entre o atual governador e candidato à reeleição ao governo do Rio, Cláudio Castro, do PL, e o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB. Como a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos, Castro, que tem 24% das intenções de voto, enquanto Freixo pontua com 22%, estão empatados. Na sequência vem o ex-governador Antony Garotinho, do União Brasil, com 6%, mesma pontuação do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT. Entretanto, Cristiano, o que causou mais rebuliços assim na política fluminense foi a pesquisa do Instituto GERP para o Senado do Rio de Janeiro. O senador Romário, do PL, tem 25% das intenções de voto entre os eleitores do estado do Rio na corrida, de acordo com a pesquisa divulgada na quarta-feira. O ex-jogador, que deve ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro, deu um salto de 5 pontos percentuais em relação ao levantamento de maio. E em segundo lugar, aparece o ex-prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella, do Republicanos, que atingiu 17% das intenções de voto. Ainda se discute se vai se candidatar ao Senado ou vai tentar uma vaga na Câmara. E o deputado Alessandro Molon, que é uma aposta para disputar essa vaga no Senado, ficou estagnado com 15% das intenções de voto. Já André Siciliano, que é presidente da Alerj e é aposta do PT para essa disputa, ficou apenas 4%. E esses dois últimos candidatos, a gente discutiu isso na semana passada, protagonizaram, né, aquela discussão de como que fica o apoio do PSB ao PT no Rio de Janeiro. Essa discussão se mostra inócua, com o Romário muito à frente nas pesquisas, Cristiano? Olha, Medina, candidato nenhum, ele se pauta por pesquisa, né? Veja, por exemplo, o ex-governador de São Paulo, né, João Dória, aparecia ali com 2% e batalhou até o final para concorrer à presidência da República. A mesma coisa acontece com a senadora também Simone Tebet. Então, e essa pesquisa que você citou é de maio. De maio para cá, enfim, é uma distância muito grande. E esses candidatos também acabam acreditando, por exemplo, Molon acaba acreditando que se ele fosse o candidato apoiado pelo ex-presidente Lula, ele poderia crescer nas pesquisas, né? Daí a insistência de ser candidato, né? Mas eu acredito que a candidatura, esses dois candidatos, Romário e Crivella, são dois candidatos muito fortes. Se o Crivella sair, a tendência desses eleitores do ex-prefeito do Rio, Crivella, migrarem para o Romário por uma questão de afinidade, vamos dizer assim, ideológica até. Então, acho que no caso do Rio de Janeiro, a chance de reeleição, o cenário mais provável é a reeleição do Romário para o Senado. Lembrando até que o Romário pensou na última eleição em até renunciar ao mandato,
o vice dele assumiria, e ele tentaria disputar novamente o Senado, isso há 4 anos, em 2018, porque aí ele até teria mais chance, porque em 2018 eram 2 vagas, agora nessa eleição é uma só, e obviamente que a eleição fica mais difícil. Mas a Justiça Eleitoral disse que se ele renunciasse, ele não poderia se candidatar à mesma vaga nessa eleição. Por isso ele acabou permanecendo e aí está tentando a reeleição agora, Medina. Certo, ô Cristiano. A pesquisa Genial Quest, né? A Genial ela costuma também fazer pesquisa presidencial nos estados. Nessa semana ela fez, né? Aproveitando essa divulgação para governo do Rio de Janeiro, da pesquisa presidencial apenas no estado do Rio. Chamou a atenção que o ex-presidente Lula apareceu na frente das intenções de voto no reduto do presidente Jair Bolsonaro. Acende um sinal de alerta para o presidente ou apenas uma oscilação natural de pesquisa, Cristiano? Olha, Medina, acende, né? Porque o ponto na eleição de 2018, o presidente Jair Bolsonaro teve uma votação expressiva, né, no Rio de Janeiro, é o reduto eleitoral dele, né? Então, o presidente Jair Bolsonaro ele precisa recuperar esses votos na região sudeste. Então a gente está vendo uma situação bastante equilibrada nessa região sudeste, Rio, São Paulo e Minas, né? Diferente do que a gente viu em 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro teve uma votação expressiva na comparação do Fernando Haddad, né? Então, acho que o presidente tem que, ele precisa, para sair vitorioso, ele precisa reforçar essa candidatura no Sudeste, e lembrando que o lançamento da candidatura dele ao Palácio do Planalto, a reeleição, está prevista justamente no Rio de Janeiro, no próximo dia 24. Pois é, indo para o Nordeste, saiu pesquisa também lá na Bahia. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil, segue líder, com 61% dos votos. O pré-candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, chegou a 11%, enquanto o ex-ministro João Roma, que tem apoio de Bolsonaro, aparece com 6%. Pesquisa divulgada na sexta-feira. Na Bahia, a pesquisa da Genial também indica o ex-presidente Lula com 62% de preferência no estado. Bolsonaro com 19%. Isso leva a crer, Cristiano, de acordo com outras informações que saíram nessa semana pelas agências de notícias, que, pelo menos a princípio, o presidente Jair Bolsonaro deve focar sua campanha no Sudeste do que necessariamente no Nordeste, onde a distância está muito grande com o ex-presidente Lula? Olha, Medina, eu acho que a Bahia, em especial, é um colégio eleitoral muito relevante na região, né? O maior colégio eleitoral no Nordeste é a Bahia. Então, eu acredito que, mesmo o presidente tendo essa folga, eu acredito que ele vai, sim, fazer. Lembrando que, acho que há cerca de 2 semanas, todos os principais pré-candidatos à presidência da República estavam na Bahia, né? Então, mostra a importância estratégica. Eu não acho que já esgotou. E, além disso, o PT tem um longo período de administração no governo do Estado, está perdendo essa eleição para o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Então, a presença do ex-presidente Lula seria muito importante para o candidato do PT, para ele manter o controle do Estado com o partido. Então, acredito que, mesmo havendo essa folga, o ex-presidente Lula não deve descuidar dessa atenção à Bahia, por conta dessa questão estratégica do PT manter o comando, né, do Estado, que é o maior Estado da região, o maior colégio eleitoral do Nordeste. Central das eleições, o espaço aqui na TC Rádio para discutir o pleito de 2022 e com recesso parlamentar. Vamos falar bastante do que se comenta sobre negociações, apoios, pesquisas eleitorais, muita coisa ainda tem para acontecer. Quero agradecer novamente a presença do Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, obrigado e até uma próxima.
Obrigado, Medina. Estou feliz com a vitória do meu Flamengo aí na classificação na Copa do Brasil e agora é torcer pela Libertadores. Boa, Cristian, também palpitando no futebol. Pessoal gostando do futebol. Pessoal muito feliz no futebol essa semana. Quero agradecer também a Simone Cafrune. Simone, obrigado pela sua participação. Não sei se a Simone está tão feliz dessa vez. Grande abraço, Simone. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Valeu! Central das Eleições, espaço aqui na TC Rádio para discutir o pleito para você. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.